eu vou começar com um convite que pode parecer estranho. Tente enxergar as coisas do ponto de vista de um vírus. Assim como nós e todos os organismos, esses agentes infecciosos precisam se reproduzir para garantir a sua existência. Mas os vírus são como uma espécie de cápsula de material genético. Eles precisam das células alheias para sua reprodução. Para isso, eles invadem um hospedeiro e usam as suas células para fazer cópias de si mesmos, e o mais rápido possível. Isso é porque assim que o vírus entra no corpo, o sistema imunológico do hospedeiro o detecta e começa a atacar o invasor, bloqueando as suas estratégias de reprodução. Para escapar desse ataque, o jeito é sair dali e encontrar outro hospedeiro. Mas como fazer isso? As opções variam segundo o tipo de vírus. Pode ser através das gotículas respiratórias que a gente expulsa ao falar, respirar, rir, tossir ou espirrar, como no caso da gripe ou da Covid-19. Ou pode ser dentro do sangue do hospedeiro, transportado por um vetor como um mosquito, como é o caso da dengue ou da zika. O vírus também pode sair pelas secreções corporais do hospedeiro, como o suor ou as fezes, e infectar outras pessoas, como no caso do ebola. Se o hospedeiro morre ou o sistema imunológico ganha a batalha antes de o vírus infectar outras pessoas, aquela cepa, ou seja, a variação do vírus que entrou naquele hospedeiro, não tem como evoluir e é extinta. Isso é porque os vírus também são sujeitos à seleção natural. Os cientistas dizem que para evoluírem, os vírus precisam encontrar um ponto ótimo entre a virulência e a transmissibilidade. Quer dizer, um meio termo entre o mal-estar que eles provocam no hospedeiro e, por outro lado, a capacidade que eles têm de se espalharem. A seleção natural tende a equilibrar essas características, escolhendo vírus que, por um lado, consigam produzir cópias suficientes para infectar outras pessoas, mas que, por outro, não sejam tão mortíferos a ponto de impedir que o hospedeiro tenha oportunidade suficiente de transmissão. Isso explica por que alguns vírus prevalecem sobre outros. Em parte, também é por isso que este coronavírus é mais difícil de controlar que o seu primo SARS, aquele que causou uma pandemia em 2003. Mas o SARS tinha duas diferenças fundamentais. Ele era mais letal, ou seja, matava o hospedeiro mais rapidamente, e só se espalhava depois que o paciente já apresentava os sintomas, 2 ou 3 dias depois da infecção. Por isso, era mais fácil isolar pessoas contaminadas com SARS, o que reduzia muito as possibilidades de contágio. Além disso, também era mais fácil identificar quem teve contato com o paciente. Outro exemplo interessante são os vírus sexualmente transmissíveis. Eles geralmente evoluem para provocarem sintomas mais discretos ou para serem assintomáticos. É o caso do HPV e da herpes. Isso permite que o portador do vírus não perceba que está doente e passe a infecção adiante para outros parceiros, ou mesmo que um parceiro em potencial não consiga detectar claramente os sintomas da doença em uma pessoa contaminada. Ponto pro vírus. Mas é claro, os vírus não planejam nada disso, é apenas um processo da natureza. E vale lembrar que a população que os vírus afetam e as condições em que eles se espalham também são muito importantes nessa equação. Quando a gente está falando de virulência versus transmissibilidade, a população que os vírus encontram e as condições em que eles se espalham também são muito importantes nessa equação. Um exemplo disso é o vírus ebola. Os sintomas que ele provoca imobilizam rapidamente o hospedeiro, certo? Mas eles também fazem com que o vírus deixe o corpo por vários caminhos, através do sangue, do suor e das fezes. Isso aumenta as possibilidades de transmissão para outras pessoas. Somando isso às possíveis más condições de higiene em um local, a falta de equipamentos ou de barreiras físicas para proteger as pessoas e a falta de uma vacina, a gente tem um cenário perfeito para um surto. Você já sabe como os vírus fazem para continuar existindo, então vamos ver como eles se diferenciam e por que alguns sofrem mutações. Os vírus podem ter seu material genético organizado em moléculas de DNA ou de RNA. Os de DNA costumam causar doenças mais persistentes, mas nem sempre provocam surtos. É o caso da herpes, da hepatite B. Já os de RNA geralmente têm a estrutura mais simples, se propagam mais rápido e causam mais epidemias. É o caso do ebola, do zika, dos vírus de influenza que causam a gripe e dos coronavírus. A diferença principal entre os dois está na forma de se replicar. Os de DNA usam uma enzima das nossas células chamada DNA polimerase, que é capaz de encontrar e corrigir erros na cópia. Já os de RNA usam a RNA polimerase, que não faz essa checagem. Por causa disso, podem acontecer processos como um que é chamado de recombinação. É quando 2 vírus de RNA invadem uma célula ao mesmo tempo, por exemplo, e seu material genético acaba se misturando lá dentro no momento de fazer a cópia. E isso cria vírus misturados.
É assim que praticamente todo ano nascem novos tipos de vírus influenza. Vocês devem se lembrar do H1N1, a pandemia que ocorreu em 2009 e ficou conhecida como gripe suína. A doença recebeu esse nome porque o vírus foi resultado de uma recombinação que aconteceu dentro das células de porcos. O material genético dos vírus de gripe de humanos, porcos e aves se misturou durante quase 20 anos dentro das células suínas e acabou saltando para humanos. Mas e as mutações? Bom, os erros durante a cópia dos vírus de RNA também provocam mutações. Na verdade, um vírus pode acumular várias mutações durante uma epidemia, mas nem todas elas vão persistir. A seleção natural se encarrega de eliminar as que não trazem vantagens evolutivas para o vírus. Só permanecem aquelas que podem ajudá-lo a se tornar mais eficiente na população e nas condições de transmissão que ele encontrou. Mas muitas vezes, uma mutação só não basta para o vírus se tornar mais eficiente, ele precisa de uma combinação delas. Mas esse processo demora mais para acontecer. O vírus precisa passar por vários ciclos de cópia, que gerem vários erros aprovados pela seleção natural, até dar origem a uma cepa, ou seja, a uma variação do vírus que reúna todos esses erros que deram certo. É por isso que as mutações, mesmo que sejam comuns, raramente significam que um vírus vai se tornar mais mortífero, mais contagioso ou vai provocar sintomas mais graves de uma hora para outra. Não é assim rápido como aparece nos filmes. Mas foi uma dessas mutações que fez com que o novo coronavírus pulasse de um animal para os humanos. O mais provável, segundo os especialistas, é que o vírus tenha passado para as pessoas algumas vezes por um longo tempo, sem provocar sintomas, até que a mutação fosse capaz de nos infectar.